Boa noite, sejam bem-vindos, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. Tema: o conhecimento e as misérias psicossociais. Milhões de pessoas conseguem definir as partículas dos átomos que nunca viram, mas não são capazes de compreender que a cor da pele branca ou negra, não perceptível aos olhos, não serve de parâmetro para distinguir duas pessoas da mesma espécie que possuem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos. Somos a cada geração uma espécie mais feliz, humanista, solidária, complacente, tolerante e menos doente psiquicamente? Infelizmente, não. O conhecimento abriu novas e impensáveis perspectivas. As escolas se multiplicaram. As informações nunca foram tão democratizadas, tão acessíveis. Estamos na era da educação virtual. Milhões de pessoas cursarão universidades sem sair de suas casas. Porém, onde estão os pensadores que deixam de ser espectadores passivos e se tornam agentes modificadores da sua história existencial e social? Onde estão os engenheiros das ideias criativas, capazes de superar as ditaduras do preconceito e dos focos de tensão? Onde estão os poetas da inteligência que desenvolveram a arte de pensar? Onde estão os humanistas que não almejam que o mundo gravite em torno deles, que superam a paranoia do individualismo, que transcendem a paranoia da competição predatória e sabem se doar socialmente? Os seres humanos nunca usaram tanto a ciência, entretanto, nunca desconfiaram tanto dela. Eles sabem que a ciência não resolveu os problemas básicos da humanidade. Qual a consequência disso? É que a forte corrente do ateísmo que se iniciou no século XIX e que perdurou durante boa parte do século XX foi rompida. A ciência, como disse, tanto progredia quanto prometia muito. Sob os alicerces da ciência, homens e mulheres ganharam status de deuses, pois acreditavam-se capazes de extirpar completamente as suas próprias misérias. Assim, durante muitas décadas, o ateísmo floresceu como um canteiro vivo. Todavia, com a frustração da ciência, o ateísmo ruiu como um jogo de cartas de baralho, implodiu e o misticismo floresceu. Fomos de um extremo a outro. Percebendo as misérias psicossociais ao redor e observando as notícias de cunho negativo saltando todos os dias das manchetes dos jornais, as pessoas começaram a procurar Deus. Elas, que não acreditavam em nada, passaram a crer em tudo. Elas que eram tão céticas, passaram a ser tão crédulas. É respeitável todo tipo de crença, porém é igualmente respeitável exercer o direito de pensar antes de crer, e crer com maturidade e consciência crítica. O direito de pensar com consciência crítica é nobilicíssimo, é nobre. Tema: a ciência e a complexidade da inteligência de Cristo. A ciência foi tímida e omissa em pesquisar algumas áreas importantíssimas do conhecimento. Uma delas se relaciona aos limites entre a psique e o cérebro. Temos viajado pelo imenso espaço e penetrado nas entranhas do pequeno átomo, mas a natureza intrínseca da energia psíquica, que nos torna seres que pensam e sentem emoções, permanecem um enigma. Outra atitude tímida e omissa da ciência ao longo dos séculos está ligada à investigação do personagem principal deste livro, Jesus Cristo. A ciência o considerou complexo demais. Sim, ele o é. Mas ela foi tímida em pesquisar a inteligência dele. Será que aquele que dividiu a história da humanidade não merecia ser mais bem investigado? A ciência o considerou inatingível, distante de qualquer análise. Deixou essa tarefa exclusivamente para a esfera teológica.
Há pelo menos duas maneiras de uma pessoa ser deixada de lado: quando é considerada sem nenhum valor ou quando não é valorizada, que se torna inatingível. Há pelo menos duas maneiras de uma pessoa ser deixada de lado: quando é considerada sem nenhum valor ou quando é tão valorizada que se torna inatingível. Cristo foi rejeitado por diversos aspas intelectuais de sua época por ser considerado um perturbador da ordem social e religiosa. Hoje, ao contrário, é tão valorizado que muitos o consideram intocável diante de qualquer investigação. Todavia, como já afirmei, ele gostava de ser investigado com inteligência. A omissão e a timidez da ciência permitiram que Cristo fosse banido das discussões acadêmicas, não sendo estudado nas salas de aula. Sua complexa inteligência não é objeto de pesquisa das teses de pós-graduação, embora a inteligência de Jesus possua princípios intelectuais sofisticados, capazes de estimular o processo de interiorização e o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência. Ela realmente foi banida dos currículos escolares. É muito raro alguém comentar que a inteligência de Cristo era perturbadora, que ele rompia o cárcere intelectual das pessoas, que ele abria as janelas da mente delas. Todos admitem que ele foi um exemplo vivo de mansidão e humildade, mas ninguém comenta que era insuperável na arte de pensar. Tema: algumas ferramentas usadas para investigar a inteligência de Cristo. O mestre dos mestres da escola da existência foi banido da escola clássica. Centenas de milhões de pessoas o admiram profundamente, mas apenas uma minoria estuda os detalhes da sua inteligência. Grande parte delas não tem ideia de como ele desejava causar uma transformação psicossocial do interior para o exterior do ser humano. Uma transformação que a ciência prometeu nas entrelinhas do seu desenvolvimento e não cumpriu. Antes de continuar a estudar a inteligência de Cristo, gostaria de expor alguns mecanismos básicos da construção da inteligência humana. Farei uma pequena síntese do processo de construção dos pensamentos, dos papéis da memória e da ditadura do preconceito. Os fenômenos que aqui estudarei funcionarão como ferramentas para investigar alguns princípios fundamentais da inteligência de Jesus Cristo, que serão aplicados e explicados ao longo deste livro. Gratidão, boa noite e até a próxima.